Bom dia, família Comunhão, tudo jóia? Meu nome é Márcio Meira, sou bispo dessa igreja. Nós estamos aqui na nossa primeira transmissão na Comunhão Praia, no ponto mais oriental das Américas, nesse lugar paradisíaco para trazer palavra do céu para a sua vida. Eu não sei se você já notou, eu não sei se você já conseguiu acordar completamente, mas hoje o céu está assim. Hoje o céu está cinza. Eu sei que há dias na nossa vida em que tudo parece assim nebuloso. A chuva vai ou não cair. Algumas pessoas observam esse tempo e pensam assim: poxa, lá vem chuva mais uma vez. Você pode observar o tempo nublado pelo menos de duas formas. Primeiro, como uma difícil um difícil castigo que você está enfrentando, como algo negativo, como algo que a luz não brilha, em que a chuva está prestes a cair, ou você pode observar dias assim, como a possibilidade de uma chuva maravilhosa que vem regar a sua terra, abençoar a sua vida, e depois da chuva virá o brilho do sol. Nós estamos aqui nessa manhã na expectativa de que, se vier chuva, que seja chuva de bênção, se o sol brilhar, que seja a luz da transformação chegando até você. Porque, afinal de contas, nós cremos que muitas situações na nossa vida é impossível, mas Deus pode. Essa é a nossa série de mensagens que nós estamos ministrando ao longo desse mês de julho. E hoje nós estamos chegando então ao finalzinho dessa série, onde a gente já ministrou sobre saúde, sobre a sua vida profissional, financeira, acadêmica. Hoje nós vamos estar ministrando para você um pouco sobre vocação, sobre ministério. Mas antes, eu gostaria só de trazer uma saudação muito especial ao pastor Gustavo, sua esposa Adriana, que ontem completaram 18 anos de casamento. Parabéns, Deus renove essa aliança e abençoe muito essa família. Queremos trazer uma palavra também de gratidão a Deus pela vida da nossa ministra Júlia, que hoje completa mais um ano de vida, e também a todos os vovôs e vovós. Hoje é o dia dos avós. Ontem a comunhão, em homenagem ao Dia dos Avós, fez uma belíssima transmissão e foi um tempo maravilhoso. Tivemos uma vovó cantando, tivemos uma vovó pregando, tivemos avós compartilhando testemunhos também. E nós queremos louvar e agradecer a Deus pela vida da pastora Lúcia, pastor Fernandes, pastora Eliane, que estiveram como avós ministrando a palavra ontem. E nós louvamos a Deus pela sua vida, vovô e vovó. Você é pai e mãe duas vezes, e a gente quer agradecer a Deus hoje por você. O texto sagrado hoje nos fala sobre uma carta que Paulo escreveu a Filemon em favor de Onésimo. Esse é um livro da Bíblia que vale a pena você ler. Na verdade, todos valem, mas esse é porque é rápido. É apenas um capítulo. E nesse livro nós aprendemos, apesar de um curto livro bíblico, nós aprendemos lições tão preciosas. Hoje nós queremos aplicar essas lições à nossa vida ministerial, ao chamado que Deus tem para cada um de nós. E por falar em chamado, hoje às 20 horas na nossa transmissão, nós estaremos celebrando a ordenação, com esse caráter sacramental sobre a vida de Alisson, que é parte da equipe pastoral da nossa igreja em Cabedelo. E ele estará então hoje sendo ordenado diácono na nossa igreja e será uma transmissão maravilhosa às 20 horas. Espero que você possa estar presente para abençoar e liberar também palavras proféticas sobre a vida deste servo do Senhor. Vamos então ao contexto do texto. É importante que você entenda que diante dos momentos em que nós enfrentamos na nossa vida, Deus ele não une apenas pessoas, Deus ele une propósitos. Na verdade, Deus une pessoas para um propósito. Quando nós olhamos ao longo da história, nós percebemos de que há tantos casais, há tantas famílias, há tantas equipes pastorais, há tantos ministérios em que a gente percebe a sinergia do propósito sendo cumprido através da união de pessoas. Assim como o Valuar, que hoje trouxe aqui essa palavra de saudade que ele estava sentindo da casa do Pai e está retornando a servir. Assim como hoje nós temos Tassiano no acolhimento, nós temos aqui Eri, temos Caio que estão aqui na transmissão, o Uti que hoje volta a dançar através do carisma, a intercessão como o Gabi. Nós temos pessoas que estão lentamente retornando para o seu serviço. Nós cremos que é tempo de recomeço. Em breve nós estaremos todos juntos como família presencialmente. A pergunta é, o que fazer para que essa turbina seja aquecida?
precisamos aprender com o livro que Paulo escreve a Filemon sobre Onésimo, sobre a perspectiva 3D do ministério. Isso mesmo. Hoje eu quero compartilhar com você sobre como Deus está nos empoderando a partir dessa perspectiva 3D para o ministério. Só para que você entenda, Onésimo era um escravo que estava fugitivo. Filemon estava muito triste, porque já não tinha mais a vida, já não tinha mais a disponibilidade de Onésimo. Havia uma mágoa, uma ferida muito grande. E Paulo, ele vem e escreve para Filemon em favor de Onésimo para estabelecer o perdão, para que os laços sejam restaurados e assim eles possam viver. Veja que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, ele foi inútil. Atualmente, porém, ele é útil para mim e para você. Lembre-se disso. Sem Deus, nós somos inúteis. Sem Deus, tudo é impossível. Sem Deus não há propósito. Sem Deus não há por que continuar. Mas com Deus, tudo nós podemos porque Ele é quem nos fortalece. E hoje nós vamos encontrar esse propósito para viver e para servir os planos de Deus nessa geração, na perspectiva 3D. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Pai, em nome de Jesus, se chover, que seja chuva de bênção. Se o sol vier, que seja a luz da esperança. Seja qual for a estação, seja qual for o temporal, nós nos colocamos diante de Ti na perspectiva de que o Senhor tem o controle da história, de que o Senhor pode todas as coisas, e nesse dia em que nós celebramos o Teu nome, nós te pedimos que a Tua palavra alcance cada coração, que o Senhor traga transformação e que possamos, mesmo diante das nossas impossibilidades, compreendermos que o Senhor pode em nós. Por isso eu te peço humildemente que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém. Amém. Então, vamos ao nosso primeiro D. O primeiro D é o D de disponibilidade para ser canal. Escute. Você precisa entender que se você é um farol, tem que brilhar. Se você é uma ponte, tem que conectar. Se você é uma porta, tem que abrir ou fechar. Nós somos instrumentos, nós somos canais. Nós precisamos entender a nossa relevância, o nosso propósito, o porquê, afinal de contas, nós nascemos. Você já parou para se perguntar? Se disponibilize. Eu sei que existe ainda muito pânico, eu sei que ainda existe um certo terror sendo tocado e por via de regra a gente percebe que por trás das comunicações existe teor político partidário. Mas independente disso, e sinceramente eu não estou nem tchuiu para isso, é importante que a gente observe que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Quer esteja em casa, quer esteja no templo, quer tenha voltado a trabalhar, quer seja home office, aonde você estiver, você precisa ser disponível como um canal de bênção. Paulo nos ensina para que em todo lugar, de toda forma, em todo tempo, nós sermos intencionais em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve a Filemon, Paulo estava na prisão. Mesmo aprisionado, Paulo ele não deixou de ser instrumento. Ele escreveu exatamente assim: solicito-te em favor de Onésimo, filho que gerei entre as algemas. Ou seja, na prisão ele gerou mais um filho espiritual. Paulo tinha um propósito. Paulo pensava assim: se eu estou livre eu vou pregar, se eu estou preso eu não paro de pregar. Paulo ganhou o carcereiro e a família toda. Paulo ganhou Onésimo. Paulo ganhou muitas vidas. Sabe por quê? Porque ele tinha senso de propósito. E mesmo preso, mesmo ganhando vidas para Cristo, ele não só se contentou em evangelizar, ele ainda queria consolidar essas vidas. E ele começou a escrever para ser canal na vida de quem? Na vida de Filemon, na vida de Onésimo e para o futuro da igreja que se reunia naquela região. Como se não bastasse apenas ganhar para Cristo, nós precisamos também cuidar, nós precisamos também encaminhar, discipular. Essa é uma árdua tarefa, mas que precisa fazer parte da nossa agenda.
Afinal de contas, você não nasceu apenas para comer, para as suas necessidades fisiológicas e para dormir. Você não apenas nasceu para estudar, trabalhar e morrer. Você nasceu para algo muito maior. Você nasceu para um propósito. Por isso você precisa se disponibilizar. Esse é o primeiro D. Você está disponível para ser canal de Deus através das suas mídias sociais, através da sua vida, no condomínio, na vizinhança, no trabalho, na faculdade, no ônibus, aonde você estiver. Parecia impossível. Parecia impossível Onésimo ser restaurado, parecia impossível Filemão e Onésimo voltarem a trabalhar juntos, parecia impossível, mas Deus pode. Deus pode através de mim, de você, Deus pode através dos filhos e filhas que se disponibilizam para servi-lo de todo o coração. É impossível, mas Deus pode. Deus pode através de você. Quem entende seu ministério age com intencionalidade no outro, no ambiente em que está. Não importam as circunstâncias. Nós precisamos ter propósitos quando nos encontramos com pessoas, ainda que sejam por um curto período de tempo. Nós precisamos marcar, brilhar, regar, fazer a diferença com intencionalidade, porque nós nos disponibilizamos para ser canais de bênção na vida do nosso próximo. Esteja disponível em Deus para agir em nome dEle e fazer a diferença na vida do seu próximo. Talvez você pense assim, mas bispo, é impossível ser canal de bênção na vida da minha sogra. É impossível ser canal de bênção na vida desse vizinho que bota som alto. É impossível ser canal de bênção na vida dessas pessoas que só fazem me criticar nas mídias sociais. É impossível ser canal de bênção na vida de A, B ou C. É impossível, mas lembre-se, Deus pode. Segundo D, dominado por motivações corretas. Além de disponível, você tem que estar dominado por motivações que sejam certas. Entenda isso. Na Bíblia o que importa não é o que você faz, mas é a motivação pelo qual o que você faz. É isso mesmo. Se você observar na Bíblia, nós vemos pessoas fazendo coisas boas, mas com motivações erradas. E por causa disso, o Senhor ele intervém. Se você observar, por exemplo, naquele texto em que a Arca da Aliança estava sendo trazida por uma carroça, a Arca da Aliança vai cair no chão e Deus tinha dito que ninguém poderia pegar naquela arca que não fossem os sacerdotes. E aí, porque a arca vai cair, uma pessoa vai lá para tentar segurar a arca e etc. E essa pessoa morre fulminada. Veja, o que ele fez foi uma coisa boa, mas possivelmente Deus viu a motivação. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente diz, não, mas o que eu quis fazer, o que você quis, não é realmente o que importa, mas é a motivação, mas é realmente o que estava por trás do que você quis, é o que é que Deus estava operando através de você, ou não estava operando por causa de você. Nós precisamos ser dominados por uma motivação que seja correta, bíblica. A beleza do cristianismo não consiste apenas nos frutos, mas na motivação, no processo, no período que você esteve diante de Deus, se disponibilizando e dominado por motivações certas para que a colheita seja apresentada. No texto sagrado, no versículo 14 de Filemão, capítulo 1, nós vemos, não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo poderia dizer assim, Filemão, é o seguinte, filho, deixe de seu orgulho, deixe dessa soberba, pare com isso, Jesus ensinou que a gente tem que perdoar, bota o rabinho entre as pernas, volte, acolha. Paulo podia dar essa carteirada, mas Paulo não fez isso. Paulo disse, olha, eu não quero que seja forçado, eu quero que seja espontâneo, é a motivação que tem. Eu não gosto, sabe, quando eu dou orientação para alguns filhos espirituais, eles dizem, olha bispo, eu não concordo, mas eu vou obedecer. Eu não concordo não, mas eu vou fazer porque o senhor está dizendo. Não é isso, eu não quero só que você faça, porque só fazer é pouco. Se você não está no mesmo espírito, se você não está na motivação, se você não entendeu a visão, a cultura do que a gente está falando, não adianta, sabe por quê? Porque você vai sucumbir, você não vai aguentar, vai chegar uma hora que você vai estourar. Ninguém pode simplesmente apenas obedecer por uma questão hierárquica,
porque é uma palavra episcopal. Não. Precisa ser uma coisa motivacional, que surja da intenção do coração. Paulo aqui está liderando Filemon, preservando a sua liberdade, testando suas motivações. Filemon era livre, Filemon poderia ou não. E Paulo disse, olha, eu quero que você faça, mas faça isso de coração. Não faça isso porque eu estou mandando. Faça isso porque é algo que está fluindo dentro de você. Porque o cristianismo está florescendo. Porque Jesus está simplesmente frutificando no seu coração. Jesus, ele conhecia a intenção do coração de cada um e de cada uma. Ele sabia o que Judas estava fazendo naquela última ceia. Ele sabia quando Pedro, mesmo dizendo que não queria negá-lo, cortando a orelha de Malco, ele sabia que Pedro tinha dormido quando deveria estar orando, que Pedro iria negá-lo. Jesus já sabia de tudo isso. É por isso que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a gente vê Jesus dizendo, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura, já adulterou. O que Jesus estava dizendo não é o que você faz, é a intenção do que você faz. O que é que adianta guardar uma lei, se você não tem o espírito da lei no seu coração? Eu sei que é impossível ter que viver fazendo tudo certinho, mas Deus pode. Deus pode através de você, se você em primeiro lugar se disponibilizar e em segundo, você se permitir ser dominado pela motivação certa. E terceiro e último, nós vemos aqui o terceiro D, que é decida obedecer a qualquer custo. E aí eu estou falando agora de decisão. Eu quero agora que você tome uma decisão. Primeiro, se disponibilize para o que Deus tem para você, para os propósitos que o céu tem reservado para você. Segundo, seja dominado pela motivação certa. E agora? Toma decisão. Agora sim, você pode obedecer, a qualquer custo. Porque para Paulo estava preso. Obedecer era perseverar, apesar da sua condição. Talvez cheio de tristeza. Mas ele perseverou, ele tomou uma decisão. Eu vou obedecer ao chamado de Deus na minha vida. Talvez você esteja dizendo assim, eu creio que Deus tem alguma coisa para mim, mas eu não sei se é a hora. Você está desobedecendo. Você está negando. Você nem está se disponibilizando, nem está sendo dominado pela motivação. Você está pensando só em si. Olha que motivação mais egocêntrica. Você está pensando só no seu bem-estar. Você está pensando só no trabalho que vai dar. Que tal você pensar na função, no propósito, na missão, na vocação de Deus através de você? É isso mesmo. Um dia no passado eu olhei para as possibilidades e uma opção era viver um certo conforto diante de perspectivas e possibilidades profissionais e financeiras que a família naquela época estava proporcionando, ou simplesmente negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a direção da vocação, do chamado, da missão. E hoje eu vejo o resultado, não só nessa igreja local, não só na sua vida, mas na vida de tantas pessoas que têm sido impactadas, abençoadas, que têm se unido, que têm se convertido, que têm sido transformados pelo poder do Evangelho. Sim, porque eu sei que é impossível, humanamente falando, mas Deus pode. Veja que Deus ele agiu através de Paulo, na vida de Onésimo, com obediência, para reparar o dano que foi causado, a ferida que foi feita, talvez cheio de medo de consequências. Onésimo deve ter pensado, se eu voltar para Filemon, ele pode me tratar como escravo, ele pode me prender, ele pode me maltratar, ele pode me expor, ele pode me humilhar. Ele estava com medo, mas lembre-se, assim como Paulo foi obediente ao seu chamado, Onésimo também o foi. E Filemon? Filemon também tinha que ser obediente a quê? A perdoar tudo que tinha acontecido. Talvez você esteja conectado conosco só para receber essa palavra. Talvez você esteja guardando mágoa, talvez você esteja com feridas. Talvez você esteja exatamente assim como Filemon. E sabe por que as coisas não prosperam? Sabe por que as coisas não voam? Sabe por que você não continua? Porque você tem mantido, você tem guardado essa mágoa, você tem alimentado esse mal-estar. E isso tem feito tão mal para você, para as pessoas que você ama, talvez até para a sua própria família. É tempo de você decidir amar, decidir perdoar, decidir dar outra face, decidir caminhar outra milha, decidir fazer a diferença como Jesus, ele nos ensinou. Se você vive nesse planeta, você sabe a importância. Se você tem uma rede social, você sabe como é importante perdoar. Se você é casado, você sabe mais do que ninguém.
se você tem filhos, se você convive com pessoas, com seres humanos, você sabe que inevitavelmente elas vão te magoar, como você também vai magoá-las. E se não houver o processo de perdão, não vai fluir essa perspectiva 3D em disponibilidade, dominado pela motivação e decidido a obedecer. Obedeça a palavra de Deus além dos seus interesses, além dos seus próprios sentimentos. Lá no versículo 15, Paulo diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Há pessoas que passam na nossa vida e se vão. São pessoas que de alguma forma contribuíram ou não para o nosso crescimento. Há pessoas que passam, vão e voltam. E assim continua uma história. E há pessoas que vêm e nunca partem, sempre estarão ao nosso lado, até o dia em que Cristo voltar. Independente do momento que você está passando, não fique chorando leite derramado do que se foi. Não fique magoado com aquele que pode ou não vir. E não fique com quem está com medo de que lhe deixe. Porque às vezes a dor do ressentimento, a dor de ter sido magoado, a dor de ter sido deixado para trás por alguém, acaba trazendo alguns sentimentos que não são possíveis. Você sabe disso no ministério. Quantas pessoas não chegaram, conte comigo, eu vou servir, me coloco na escala, e aí furou a escala, não foi. Alguns até se desviaram. É tempo talvez de você tomar uma decisão, de correr atrás. Aqui vai uma palavra para todos os líderes de ministério aqui da comunhão. Está na hora de você aquecer as turbinas, está na hora de você chamar todo mundo, está na hora de você relembrar, está na hora de fazer escala, está na hora de voltar. Precisamos voltar como igreja a nos reunir. E isso vai acontecer através do voluntariado, através de cada filho e de cada filha. Talvez você, como Onésimo, já fugiu demais do seu Senhor e hoje é tempo de obedecer. Hoje é o momento de encerrar o afastamento temporário e ser recebido para sempre. É hora de voltar, é hora de pedir perdão, é hora de obedecer. Largue esse orgulho, largue esse medo, cumpra o seu propósito nessa terra e inicie obedecendo a Cristo. Talvez você diga, mas bispo, é impossível fazer isso. É impossível, mas lembre-se, Deus pode. Esteja no lugar certo, no momento certo, fazendo as coisas certas, do jeito certo, pelas razões certas. Essas foram palavras que John Wesley disse, que ecoam em nosso coração, desde o século XVIII até os dias de hoje. Que essa seja a nossa motivação. Toda essa história reflete muito a nossa história. Enquanto Tiago e Ricardo vêm caminhando aqui, para a gente ter um tempo agora de louvor e de oração, eu peço que você agora pense um pouco, se você não tem sido como Onésimo, em alguns momentos se rebelado, fugido, talvez você tenha sido como Filemon, guardado mágoa, ou você hoje decide ser como Paulo, ser um instrumento de disponibilidade e de serviço, dominado pelas motivações certas e decidido a obedecer o chamado de Deus. Você está pronto a obedecer? Você está pronto a dizer como Isaías, eis-me aqui? Você está pronto a se colocar nas mãos de Deus, não como Jonas que fugiu, mas como Jonas que em Nínive pregou a palavra de Deus, mesmo indo para Tarsis. Você está pronto como Isaías a dizer que é uma pessoa impura, que é impossível para você, mas de reconhecer de que com Deus você pode? Está pronto a ser como Jeremias, que desde o ventre materno foi escolhido? Você crê nisso? Homens e mulheres na Bíblia disseram sim. Que tal você dizer sim? E na perspectiva 3D, sabendo que é impossível para mim e para você, mas de que Deus pode. Deixe as possibilidades de Deus, nesse momento, serem atuantes em você, no seu ministério e na sua vida, no chamado que o Pai tem para cada um de nós.